Na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza? Certo, sem mais enrolo para começar mais um capítulo de One Piece. Hoje vou começar tirando algumas coisas da frente. Pra mim é complicado fazer vídeo extras com temas B ou C. Então, de forma atrasada, venho dizer que demorei um tempo e só após ver um corte do fim do arco de Wano que entendi o velho na terra natal do Vegapunk. Quando ele diz que soube que o Frank virou um navio, é que no final de Wano, Frank recebe a nova recompensa. Na foto do cartaz saiu o Frank Shogun e entra a carranca do Sunny. Piadas do Oda. Dito isso, queria saber por que existe uma diferença tão grande entre as traduções. Porque na oficial é a peregrinação do Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita de ouro. E em uma tradução não oficial é a criança Oni, Yamato e a peregrinação ao templo sagrado Inari. Enfim, de qualquer forma, falando sobre a capa agora, o volume 4 da história de capa do Yamato. Temos o Kinemon pedindo para Yamato levar a espada do Yasuie até o templo de Ema. Segundo a tradução oficial, Kinemon quer que Yamato represente o Yasuie e consagre a espada do falecido. Isso é algo que um desconhecido deveria fazer. Bom, também não é como se me importasse tanto. E além do pedido do Kinemon, também podemos ver a trajetória que Yamato pretende fazer durante sua peregrinação. O pico ao lado da capital parece a cabeça do Imo, mas tudo bem. E o capítulo retorna mostrando a reação do mundo à declaração do Vegapunk. Uma reação normal. Nesse exato momento, se alguém dizer que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode acontecer em outros lugares do Brasil, muita gente vai duvidar e rir da sua cara. E em One Piece não seria diferente. No QG da Marinha, os oficiais chegam a duvidar se o Vegapunk entende do que está falando. Destaque para o Akainu que disse tudo, saindo do monólogo do Akainu e entrando na cidade da zombaria, Mocktown. E nessa cidade o pessoal está fazendo piada, duvidando do maior cientista do mundo. O problema é que, normalmente, mulheres e homens da ciência têm como provar que não estão tirando informações do rabo. Mas tudo bem, ainda nessa cidade, vale comentar sobre o Dendemushi que possui o símbolo do Doflamingo. Seguindo para a próxima cidade, a Cidade das Águas, Water 7. Onde a maioria duvida do Vegapunk. E trazem um ponto muito realista. Porque, por exemplo, o Morgan e o Jornal Econômico Mundial não se deram ao trabalho de pesquisar e trazer essa notícia. Ninguém sabe que o mar subiu 1 metro no mundo todo. E esse 1 metro também não fez diferença para todo mundo. Inclusive, vi uma live onde um mano comenta sobre a possibilidade desse 1 metro não ter subido no mundo todo. Eu acho que sim, subiu para o mundo todo, é dito que subiu, porém. 1 metro no reino Kamabaka fez diferença, sumiu com a praia, algumas ilhas foram engolidas pela água. No entanto, com certeza teve ilhas que 1 metro de água não fez nada. Então imagino que quem não sofreu com o último incidente, tenha uma dificuldade ainda maior de acreditar. O pessoal em Water 7 chega a comentar, se ele estivesse falando só de Water 7, mas o mundo todo. Bom, seguindo em frente, chegamos a Impel Down. O Doflamingo é um maluco muito privilegiada. Não perde uma informação do mundo e ainda recebe proteção especial do Magellan. E no momento, Doff está feliz, rindo como nunca riu antes. A ideia do mundo afundar só diverte ele. O Magellan também revela que o aumento de água recente causou problemas na prisão e imagina o que pode acontecer se o mundo afundar por completo. O Magellan é um policial raro, ele se importa com os presos. Mas, sobre a preocupação do Magellan, Doflamingo faz uma sugestão, daquelas bem provocadoras e diz que se o mar subir, basta ir para o lugar mais alto. Imagino a felicidade dele ao imaginar a terra sagrada sendo invadida. Gostaria de dizer que mesmo acorrentado, o Doflamingo ainda poderia aprimorar os hacks dele, mas não sei como ele faria isso. Seguindo nesse rolê pelo mundo chegamos ao reino Ryugu que deveria estar em festa. Cantando, o seu filho quer ser Tritão, quem diria? E bom, voltamos pra Egghead e já vemos alguns negacionistas, alguns marinheiros preferem acreditar que é uma teoria maluca. Até agora, nada fora do normal. Já dentro da ilha, os velhos do governo estão em choque, percebendo a gravidade do que o Vegapunk está dizendo, eles partem para uma estratégia mais agressiva. Caçar cada ponto de vida, por mais insignificante que seja e os destruir. Uma tentativa de bloquear a transmissão. Inclusive, tive uma ideia de onde o Dendemushi pode estar e se for lá mesmo. Mas bem, quem também está maluca é a York. Péssimo momento para ser uma traidora. E é nesse momento também que o Vegapunk faz a jogada de mestre. E digo mais, para continuar realista, tem que ter pessoas duvidando dessa previsão do Vegapunk. Mas por enquanto, Vegapunk, imagino que, prevendo que as pessoas duvidariam, ele pede um segundo para fazer uma previsão. Vegapunk fala que está usando dados de sensor e que se a leitura estiver correta, alguns dias depois dessa gravação, o mundo será abalado por um terremoto cruel. Enquanto ele descreve as consequências desse terremoto, podemos ver a Smoothie e o Mondor. Não dá pra saber onde estão, só que estão chocados que o Vegapunk tenha previsto isso.
O que é interessante, já que os tremores não foram sentidos em Egghead. Tô maluco? Egghead não treme, mas não sei o que pensar sobre isso. Bom, podemos ver o Tonjit andando no mar com pernas de pau e também vemos o Aokiji pensando na vida. Será que ele já sabia disso? Bem, o Vegapunk não para e continua falando, ele diz que se não está errado e o terremoto aconteceu. As pessoas precisam o ouvir e entender, esse terremoto não foi natural. Porém, apesar de não ser natural, já podemos descartar a ideia de que a Murderflame seja a culpada. Até porque essa ideia de que o Imo usou a Murderflame para afundar o mundo não faz sentido. Se ele tivesse feito isso, teria que ter dezenas de buracos iguais a Enies Lobby e Luluzia. Coisa que não foi mostrado, logo não existe. E para a previsão do Vegapunk ser precisa, o ataque da arma não pode ter uma influência muito grande. Fora que, ele cagou muito, já que o negócio acontece justamente hoje. Se essa transmissão acontece um dia antes, né, Oda gênio, fazer o quê? Vegapunk continua falando, mas antes, temos o bando sendo salvo pelo desespero do Saturno. Como a ideia dos anciões é tentar parar a transmissão o mais rápido possível, ele simplesmente ignora a Nami e o seu grupo e corre para o laboratório. Dito isso, o Oda tira o Saturno pra merda. O mais fraco dos anciões do governo mundial, o maluco enfrentou meia dúzia de piratas entre aspas comuns. Nenhum possui haki do armamento, e mesmo assim, não conseguiu ferir um. O Chopper que sangrou com um tapa da Big Mom, tancou um golpe perfurante do velho. Inacreditável. Enfim, nada é perfeito, né? Não tem jeito. Bem, voltando para o Vegapunk, ele está falando sobre como queria o melhor para o mundo, muita paz e prosperidade. Mas que isso acabou levando ele ao seu primeiro pecado. Obcecado com a ideia de criar uma fonte de energia eterna, ele voou alto demais. Referência ao Ícaro que voa na direção do sol, tem suas asas queimadas e cai para a morte. Um gênio do seu tempo. E não só isso, mas vemos um tanque redondo com vários tubos e um vidro redondo no centro. Através do vidro podemos ver uma chama flutuando no meio de um líquido. Não vou dizer que é água, mas é possível. E essa é a mãe do fogo ou a chama-mãe. Importante dizer que isso é o resultado, essa é a energia que faz a arma que Imo usou funcionar. E esse tanque redondo é um armazém. Fica óbvio porque o Saturno fala com o mar sobre a usina de energia. E talvez, essa Murderflame esteja alimentando a ilha com energia. Por isso que o velho começa a quebrar os equipamentos na sala. Também dá pra dizer que a Murderflame é bem brilhante. E também queria entender essas onomatopeias, o fogo está fervendo a água em volta. É isso, e não dá pra esquecer de comentar sobre a capa, a história de capa do Enel. Capítulo 472 intitulado Down, que nos mostra o Enel vendo um mural e nesse mural tem um desenho redondo com uma chama no meio, que lembra o tanque em Egghead. Aí, você pode imaginar onde a comunidade de teorias foi. Pra mim, esse mural não é uma previsão do futuro, acho que o mural é como um catálogo que apresenta imagens de processos e máquinas que o povo antigo construiu. Imagino que seja a máquina que cria os robozinhos, o desenho da Murderflame represente a fonte de energia usada. Penso que isso aqui, o que parece ser um dragão e uma lagosta, talvez nem seja um mar azul, pode ser um mar de nuvens, as 3 bolas podem ser luas. Agora, das 3 raças aladas que aparecem não pensei em nada além do óbvio, eles são Xandias, Bilkans o povo do Enel e os Skipians. A coisa verde na frente do Enel também não me diz nada. Mas bem, voltando, Vegapunk conclui o raciocínio dizendo que foi precipitado, não deveria ter corrido para entender o mundo e o caminho que está indo. Nesse momento vemos o robô gigante sendo alvo de vários canhões e andando no meio do fogo. Porém, os marinheiros reclamam que o gigante não recebe dano nenhum. O que vale comentar, pensei, e se o Vegapunk for capaz e assim fez, escondeu o Dendemushi de transmissão dentro do robô. Assim que o Vegapunk aparece, ele aparece preso no robô depois de usar um poder que permitia ele atravessar as coisas. Também vale dizer que o Vegapunk que aparece e falava Quasar nunca mais aparece. Depois de ficar invisível e se separar do Luffy, nunca mais disse Quasar também. Bom, voltando, e, diferente do gigante de ferro, Dory e Brog vêm sofrendo por causa do fogo que cerca eles, as chamas estão bem altas, alcançando a cintura deles que deve ser uns 15 metros de altura, se não for mais. Além da dupla, o Luffy está no modo Nika curtindo a vida, porque fogo não afeta ele, já que não alcança os ombros dos gigantes. Quem também está junto é o velho Topman, maluco correndo em 4 patas e ainda assim é mais lento que os gigantes que correm em 2. O Oda está segurando muito os velhos. Bem, temos uma mudança de cenário. E vamos parar na Terra Sagrada, vemos Imo pensando na vida enquanto o Vegapunk começa a falar sobre o passado, os acontecimentos que ocorreram entre 900 e 800 anos atrás. O famoso século perdido. O Imo deve estar branco de nervoso e raiva. Tentou ser mais esperto e controlar o maior cientista do mundo só para descobrir que não controlava é nada. E Vegapunk segue dizendo que na superfície, tudo o que aconteceu nesse período foi apagado, mas
Parte do que aconteceu ainda existe e pode ser descoberto através dos poneglyphs. Traduzir o texto dessas pedras é o único jeito de descobrir o que aconteceu no passado. E acho que vale a pena comentar, uma é essa Santa Shauria, irmã do Charles que tomou um pau do Sailéu. Ela é a única que aparece, de certa forma, curiosa sobre o que o Vegapunk está falando. E ela é bonita, gosto de pensar que isso seja um indicativo que ela possa mudar de lado e se torna gente boa. Ou não, e a segunda coisa é o Saul. Jaguar de Saul, maluco aparece em sua ilha rindo à toa. É bom ver o mundo queimar quando você não está no centro do fogo. Bom, depois passamos na ilha do Chuchu, reino cuja e então, voltamos para Egghead. Onde o Vegapunk revela o seu segundo pecado, fechando os 2 crimes que ele cometeu. Vegapunk revela para o mundo que traiu o governo mundial ao quebrar o tabu e ler os poneglyphs. Ele fez isso ao absorver o conhecimento da caída Ohara. De fundo ainda tem o Brook chamando pelo Jinbei e Zoro que ainda não chegaram. Sabemos o porquê, Zoro iria engolir o Saturno. Mas bem, é nesse momento que temos uma pausa com o Vegapunk e podemos ver que as nuvens que sustentam a região alta da ilha, começou a expandir. Ninguém entende nada até que o Brook comenta, é sobre isso que o Edson estava falando. Em segundos, o Usopp entende que ao expandir a nuvem, o barco pode pular diretamente no mar. O Edson mandou bem, mas também não sai dessa ilha, já que ele aparece no que parece ser a sala que cria a nuvem e não parece que pretende voltar para o navio. Então seguimos com o Vegapunk fazendo uma revelação sinistra, mas antes. E de fundo para as falas do Vegapunk, vemos o Luffy enfrentando o velho javali. No modo Nika, ele ataca o velho com um soco gigante. E o resultado não é diferente do último confronto. Luffy rola no ar em agonia de dor enquanto os gigantes riem. Pois é, o haki do Luffy não é forte o suficiente para enfrentar Top Man. O que basicamente confirma o que falei brincando, o Saturno é o mais fraco dos 5. No mínimo, isso explica porque os anciões nunca se importaram com a Big Mom, Kaido e companhia. Kaido era a criatura mais forte do mundo por falta de conhecimento, o cara virou um dragão e mesmo assim, continuava sendo um peixe. Dito isso, e para finalizar esse capítulo delícia, temos algumas revelações. Primeiro o Vegapunk deixa claro, eu não sei tudo, e vou me limitar a falar só o que sei. Um grande exemplo para o ser humano. Mas bem, ele começa situando o período. Estamos há 900 anos em um reino com uma civilização avançada. O protagonista dessa história é um homem chamado de Joy Boy, que possuía habilidades idênticas às habilidades que o deus do sol, Nika, venerado pelos gigantes, possui. E aqui ele afirma que Joy Boy e o deus Nika são seres diferentes. O que foi surpreendente para algumas pessoas, durante o final de semana, vi o pessoal falando sobre. Nunca achei que o deus do sol, Nika, fosse o Joy Boy ou vice-versa. Até porque um deus ser derrotado é meio contra-intuitivo. Mas até aí tudo bem. E outra coisa que foi confirmado é que Joy Boy de fato foi um gigante. Ele não foi ao mar com 1 ano de idade, e de 900 para 800 são 100 anos. Então, durante os eventos do século perdido, Joy Boy tinha, chutando baixo, uns 120 a 150 anos. Jogando baixo. E por último, mas não menos importante, Joy Boy foi o primeiro a ser chamado de pirata. Inclusive, acredito que o sobrenome de seja recente, daquele jeito. Imagino que seja algo que surgiu 800 anos atrás. Igual o título Rei dos Piratas surge com o Roger. Então imagino que os Ds seja algo como, vale dizer que posso estar completamente maluco, tá? Mas já pensou, e se os D for algo como, os Chapéus de Palha, os Piratas Roger, seria um absurdo e pensando bem, não faz sentido. Mas enfim, no próximo capítulo é possível ter um flashback, pode ser que finalmente, iremos conhecer Joy Boy e o seu bando. Mas, é com isso que termino aqui o capítulo 1114 do mangá One Piece, intitulado, As Asas de Ícaro.